O que nós te pedimos é o que o Senhor nos ensinou. Faça a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Que o dia seja pacífico, seja bonito, seja leve, seja abençoado, e que a tua presença seja constante ao nosso redor. Guarda-nos e livra-nos de todos os males, e nenhum projeto satânico prevaleça no nosso caminho. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Sentimos muito amor. Deixa eu ouvir vocês cantar. Sentimos muito amor. Eu tô vendo o Gigo, viu? Sabemos que Jesus está aqui em nosso meio. Por isso temos paz no coração. Sabemos que Jesus está aqui em nosso meio. Por isso temos paz no coração. Sabonete do Mar Morto. Do Mar Morto. Mas eu tivesse comprado, não sei se eu tivesse comprado. Eu queria desbarrear ontem. Nossa, não sei. Ele não foi pro Mar Morto? Foi não, bebê, lá no amor. Nossa, obrigada. Deixa eu ver, se sobrar um, então é Agora, pro bebê também. Obrigado. agora, por favor, viu? Que caravana de gente que canta. Lucas fica lá atrás, escondido, porque não quer cantar. Coisa mais feia, morgada. Só tem Giva. Giva? Não, tem a irmã. A irmã Nilda, né? Irmã Nilda, que é cantora, que não tem bar. Ali daquele lado é a Jordânia, onde nós estávamos, fizemos todo aquele percurso ali subindo para chegar no Jordão e depois agora descer, vamos ao Mar Morto, só que agora estamos do lado de Israel, né? E aquelas montanhas eram na verdade uma montanha só, né? É uma falha geológica, a fenda sírio-africana, houve um terremoto e separou essas montanhas. Então daquele lado tem montanhas e do outro lado também tem montanhas. Então é uma fenda, o Vale do Jordão, essa fenda que surgiu dessa má formação geológica da fenda sírio-africana. Vem lá da África, passa pelo Egito e chega aqui também em Israel, na Jordânia. Chegamos em Qumran, um sítio arqueológico aqui do lado de Israel, à beira do Mar Morto, e aqui é onde acredita-se que viveram os essênios. Os essênios eram uma linhagem diferente, uma divisória, né, um novo grupo de entendimento que se foi criado na época um pouco antes de Jesus, pois eles acreditavam que o templo estava sendo profanado, então eles se afastaram, eles criaram uma nova linha de entendimento e agora temos 3 linhas de entendimento e interpretação da Torá. Tínhamos os fariseus, tínhamos os saduceus e agora os essênios. Os essênios era esse povo que viveu aqui no deserto, se afastou do templo, não se contaminavam com mulheres, era bastante extremista na verdade, né? Não se contaminavam com mulheres, se purificavam quase que diariamente. Então aqui nessa região existem vários tanques batismais. Então a arqueologia comprova que por existir diversos tanques batismais, né, muito mais devido à quantidade de pessoas que existiam aqui, não tinha necessidade daquela quantidade de tanques. Tudo isso está muito bem relatado no livro de Flávio Josefo, né? Ele dedica ali mais de 3 páginas só explicando o que era esse grupo dos essênios. Grupo esse também que deriva-se João Batista. Acredito que João Batista viveu com esse povo, né? Pois João Batista viveu separado e se purificava no deserto. E daí veio a inserção desse uma coisa nova que João Batista trouxe, que era a questão do batismo, né? A primeira vez que se aparece batismo na Bíblia é João Batista se batizando, fazendo alusão a essa necessidade de purificação para aceitar Jesus Cristo. E a importância de Qumran dá-se, pois foi só descoberto em 1947. E esse sítio arqueológico é um sítio bastante recente e acredita-se que seja uma das melhores descobertas para a história dos últimos 100 anos, né? Como foi descoberto? Lá numa gruta ali em cima, que vocês estão vendo aí,
uma criança estava cuidando das ovelhas, um menino, e em 1947 ela estava cuidando ali das suas ovelhas, etc e tal, e sentiu falta de uma. Foi atrás dela, viu ali uma gruta e achou que ela estava lá. Jogou uma pedra e ela não estava, mas ele escutou uma zoada diferente. Foi atrás, foi pesquisar e achou-se alguns manuscritos, ele também não sabia o que era, vendeu para um amigo lá em Belém. Lá em Belém, outros arqueólogos e historiadores conseguiram ter informação e chegar a esse arquivo, conseguiram comprar e mandaram investigar e descobriram esses escritos, esses manuscritos de Qurã. Nele estavam escritos alguns salmos, estava escrito o livro inteiro de Isaías, foi descoberto lá, algumas passagens sobre Naum, algumas passagens sobre o livro de Enoque, um apócrifo da Bíblia, e daí dá-se a importância desse sítio arqueológico aqui em Israel, na beira do Mar Morto. Essa foi nossa passagem por Qurã. E agora vamos aí assistir um pedaço de uma live também, de uma explicação com o pastor César Augusto, trazendo a mensagem aqui sobre Qurã. Shalom! Nós estamos em Qurã. Esta é uma descoberta arqueológica e que se tornou, para muitos, a exata identificação da autenticidade dos livros da Bíblia, principalmente em se tratando aquilo que é chamado, e nós temos aí o livro do profeta Isaías. Isaías viveu 740 anos antes de Cristo, 740 anos antes. E o que foi encontrado aqui foram os escritos básicos para nós, o que nos interessa, de Isaías. Então eles perderam a força de dizer que a Bíblia era um livro inventado, porque na verdade os arqueólogos encontraram provas científicas que eram autênticos. Mas o livro de Isaías é onde está registrado as profecias de Cristo e as profecias também de João Batista. Isaías 40, voz do que clama no deserto. Então, qual é o conceito desse pessoal? Vocês ouviram falar sobre 3 religiões existentes na época de Cristo: os fariseus, os saduceus e os essênios. Os essênios eram considerados como os extremistas, aqueles que não queriam conviver com a sociedade, se exilaram neste deserto e vivia isolado de lá, dizendo que tanto os fariseus como os saduceus haviam se corrompido e que não era mentira, era verdade. O próprio Jesus pegou o azorrague, entrou no templo por causa da bagunça que existia lá. Então, o que nós temos? Nós temos o fato do anúncio de Isaías 40, voz do que clama no deserto. Nós temos aí, então, a suposição, não tem dados que possam provar, mas eles acreditam que João Batista foi criado e viveu aqui entre os essênios. Por isso ele tinha uma roupa diferente, por isso ele tinha uma linguagem diferente, por isso ele tinha um hábito e foi exatamente autêntico em combater as coisas que a religião estava praticando. Então nós temos a primeira coisa, é que se João nasceu aqui, todo mundo conhece a história do nascimento de João, filho de um sacerdote,
lá do templo, e que recebeu a visita de um anjo, e que a mulher engravidou, e eles já eram velhos, e que o pai foi morto, e que João teve que se ausentar para o deserto porque queriam matá-lo. E aí, então a história mostra que ele veio para cá aos 9 anos de idade. E ele então se instaurou aqui. Agora você imagina o que é viver nesse calor, nesse clima. Agora, quando a gente olha para a vida de João, essa é uma lição. Eu não quero falar apenas sobre o ambiente, mas quando a gente olha da vida de João, Deus faz um anjo visitar um casal de velhos, faz nascer uma criança, traz esta criança sob pressão para viver nesse deserto, e ele viria para preparar o caminho do Senhor. Você diz, que grande ministério esse homem teve. Jesus chegou a dizer que entre os nascidos de mulher não houve profeta semelhante a João. Sabe quantos meses durou o ministério de João? Não praticou uma cura, não curou um enfermo, não fez um milagre, apenas 6 meses. Então, quando eu estou falando de João, eu estou chamando você para prestar atenção que Deus tem propósitos nas nossas vidas e que Deus pode ter trazido você à existência para cumprir um propósito num momento muito pequeno na sua vida. João não estava atrás do aplauso popular e nem dos holofotes. Ele estava aqui, neste ambiente, sendo preparado para não fazer milagres, mas apenas para dizer, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Introduzir, ainda que parece que não, lembra do guia falar que eles tinham banhos de purificação aqui, nós vamos ver isso daqui um pouquinho. Então, ele introduz, naquela hora, uma coisa que não era costume, porque nem Moisés, nem Isaías, nem Jeremias, nem Amós, nem Obadias, nem Miqueias, nem nenhum dos profetas falou sobre batismo. Mas João começa com uma doutrina nova, mostrando que era necessário se batizar para se purificar dos pecados e se arrependendo. Então, chegando na cidade de Jericó, parte nova da cidade, já já vamos conhecer a parte mais antiga. Essa é a nascente de Jericó, também conhecida como a fonte de Eliseu. Hoje fica guardado aqui nesse galpão. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. Nem era a terra boa e nem as águas. E ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas, nunca mais causarão morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Amém. Agora, nós vamos fazer a live, eu vou entrar nesse assunto ali, mas só para lembrar, onde Eliseu tomou um exemplo para fazer tal coisa? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum se tinha dito ou tinha se feito que alguém pegou sal num prato novo. Essas coisas de atitudes proféticas são interessantes por causa disso. Ó. O prato tinha que ser novo. Entendeu? E aí então ele vem e deita sal aqui na nascente e as águas se transformam em águas plantadas. E não só as águas, mas ele transforma toda a esterilidade da terra. Então, assim, a gente vem, mas a pergunta é, por que a gente
tem essas coisas escritas na Bíblia? Para entender que na vida nós vamos ter o que ter em momento de coragem, de Eliseu abrir a boca e dizer: assim diz o Senhor. Sabe, isso aqui nunca mais vai ser assim. A gente tem medo de dizer, a gente tem medo de profetizar. É mais fácil a gente dizer: minha vida é miserável, minha vida é uma desgraça, minha vida é um problema, eu só tenho, sabe, debilidade, do que ter coragem de falar e convidar as pessoas. Então, quem muda a situação é aquilo que a gente professa. Então, assim, hoje à tarde aqui, diante de uma situação, pode ser que a sua vida seja estéril, pode ser que as águas, né, que alimentam a sua vida também não sejam apropriadas, aquilo que te alimenta. Mas quantos querem sair daqui da mesma maneira? Talvez você saia, ou talvez você conviva com a situação como estavam convivendo aqueles moradores até aquele dia. Mas chega o dia em que Deus toma uma providência para dizer: então assim diz o Senhor. E quem é que vai tomar isso aqui para si? Assim diz o Senhor, que a sua vida nunca mais seja estéril, e que as águas que passam sobre a sua vida possam trazer muito gozo, e acabou o amargor da sua vida. É assim que nós precisamos, ou não? Então é assim que nós precisamos aprender a crer na Bíblia, como um livro de profecias. Amém. E não um livro de histórias. Shalom! Nossa alegria, nosso contentamento em estar com vocês agora nesta live do meio-dia, falando agora de Jericó. Nós estamos fazendo a trilha que Moisés, servo do Senhor, tirando o povo do Egito, depois de uma peregrinação de 40 anos, chegou ao cume do Nebo, aonde nós já estivemos, e depois desce, transfere, faz a sucessão a Josué. E Josué reúne o povo e faz uma circuncida todos aqueles que nasceram durante a trajetória do deserto, e isto acontece lá em Gilgal. A circuncisão era o pacto de Deus com Abraão, firmando uma aliança. E Josué teve o cuidado de, em outras palavras, dizer aos que haviam nascido: Deus quer fazer uma aliança com você. Então aqui, todos nós que nascemos em Cristo Jesus, a minha palavra é: Deus quer ter uma aliança com você. Então isto se chama circuncisão. É o corte das obras da carne da nossa vida. Quando Josué faz este ato, ele está em Gilgal, e Gilgal quer dizer remoção. Deus disse através de Josué: hoje eu estou removendo o opróbrio que vocês viveram no Egito. Egito é sinal de opressão, de miséria, de dor, de sofrimento, de angústia e de toda sorte de abominações. Mas aquele foi o último dia. Passaram 40 anos de peregrinação, de sofrimentos e de dores no deserto, mas aquele foi o último dia. Imagine você, e você que está comigo em casa hoje, sendo o último dia do seu sofrimento, o último dia das suas dores, o último dia daquilo que te impede de tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Aquilo se chama Gilgal. Então, aquilo não se deu em outra data, aquilo foi dito hoje. Hoje vocês tomam posse, hoje nós estamos aqui em Jericó. Hoje nós estamos aqui fazendo a mesma coisa. Eu não sei quantos de vocês gostariam que tudo aquilo que te atrapalha crescer, frutificar e receber o que Deus te prometeu, deixasse de existir na sua vida a partir de hoje. Tem alguém para gritar aí comigo? Hoje! Hoje! Você que está em casa também, grite hoje! Hoje é um dia diferente. Hoje é um dia em que nós entramos. Depois, então, Josué atravessa o Jordão, o que nós já fizemos. E Josué segue, então, sua jornada rumo a Jericó. Todos conhecemos que foram enviados aqui 2 espias e que uma prostituta por nome Raabe, é engraçado a Bíblia, vai entrar para a linhagem de Jesus.
vai ser uma das pessoas nas quais o sangue, a corrente de sangue de Deus vai se manifestar aqui na terra. Então Raabe, a prostituta aqui de Jericó, abriga 2 espias e faz um pacto com Josué. Aquele pacto não apenas com os espias de Josué, não apenas beneficiaria a si, mas beneficiaria também a toda a sua família. E quando nós firmamos um pacto com Deus, o pacto não é apenas para a nossa vida, é: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esta é uma promessa. Então, fica estabelecido que a partir daquele dia em diante tinha-se um cordão vermelho como sinal que aquele pacto estava efetivado. Quando Josué se aproxima de Jericó para tomar a cidade, eles, por ordem de Deus, isso é uma coisa bonita, nunca se tinha acontecido aquilo. Eles são chamados para dar voltas ao redor da cidade durante 6 dias em silêncio. Eu quero dizer para você que às vezes a gente sofre com uma coisa que estamos quase para lançar a mão em silêncio, sem poder abrir a boca. E foi o que eles fizeram. Rodearam a cidade 6 dias em silêncio. E no 7º dia, eles não apenas deram uma volta ao redor da cidade, mas deram 7 voltas. 7 voltas ao redor da cidade, em silêncio, até que chegasse o momento e a hora em que Josué daria o sinal para que eles, ouvindo o som das trombetas, gritassem. Não é o silêncio, não é o som da trombeta, não é a força do teu grito que vai fazer as coisas acontecer, mas a obediência. Obedeceram, calados, sem entender, dando as voltas. Obedeceram, calados, sem entender, sem falar, sem reclamar. Obedeceram, calados, até que a trombeta soou e o sinal apareceu. E então temos as muralhas de Jericó. E segundo os historiadores, passavam 2 carruagens, uma em sentido contrário da outra, por cima dos muros de tão largos eles eram. Para você entender, tinha uma casa construída em cima das muralhas, de tão larga que era a muralha. A casa da prostituta Raabe era em cima da muralha. Não era uma muralhazinha dessa que nós estamos vendo, era uma muralha enorme. Passava-se uma carruagem em sentido contrário da outra por aqui. E quando o povo gritou, os muros caíram. Estes muros significam a separação da tua bênção, da tua vitória, da tua prosperidade, da tua alegria, do tomar posse daquilo que é teu. Gente, nós temos 670 promessas de Deus para nós nesse dia. Você que está em casa precisa estar atento, porque agora nós vamos fazer exatamente o que aconteceu. Eu não tenho aqui uma chofar para tocar e emitir o som de uma buzina, mas eu vou dar um sinal e você grite a palavra que vier na sua boca. Eu não quero que você grite apenas um ui, sabe? Mas grite aí uma palavra bem alta. Eu acho que a maior palavra que nós temos de exaltação a Deus na Bíblia é aleluia. Se você quiser gritar qualquer outra coisa, grite. Mas se você quiser acreditar, não é obrigado a acreditar. Mas se você quiser acreditar, então olhe tudo aquilo que é uma muralha na sua frente. Tudo aquilo que está te impedindo a avançar. Você olha, porque hoje, não é amanhã, é hoje. Hoje, eu acredito. Quem não acredita, não tem problema. Pode dizer, mas não aconteceu. Mas está sendo decretado e assinado aqui uma coisa que vai tomar lugar na sua vida. Hoje, nós vamos dar o grito da nossa entrada. Hoje nós vamos gritar a nossa liberdade. Hoje nós vamos gritar que as muralhas caíram. Hoje nós vamos gritar, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Estamos subindo agora em direção a Jerusalém, passando pelo deserto da Judeia.
E vocês veem na frente o deserto da Judeia. E agora nós estamos subindo para Jerusalém, que está 800 metros acima do nível do mar. Ou seja, estamos subindo quase 1.200 metros em menos de 10 quilômetros de linha reta. Uma subida meio íngreme, quase uma parede que nós estamos subindo para chegar em Jerusalém. E lá no horizonte nós conseguimos já ver os prédios, as torres da parte mais alta da montanha, que nos indicam que estamos chegando em Jerusalém. Esse aqui é um monumento feito em homenagem ao bom samaritano, né? Estamos indo de Jericó para Jerusalém. E essa era a rota que fez aquela passagem da Bíblia do bom samaritano. Também essa era uma rota muito utilizada por Jesus quando subia de Jerusalém, de Jericó para Jerusalém. Até hoje se usa a mesma estrada, a mesma rota, cruzando o deserto da Judeia. Jerusalém é a nossa capital. Vocês todos sabem que às vezes nas escolas do Brasil nos ensinam que é Tel Aviv. Mas de fato a cidade é onde está situada todos os órgãos governamentais, o parlamento, todos os ministérios, o Palácio do Presidente, o Palácio do Primeiro-Ministro, a Suprema Corte, todos os poderes do Jerusalém. Desde 1948, Jerusalém é a nossa capital. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, 19 anos depois, Israel vai conquistar a parte de Jerusalém que até então estava na mão dos jordanianos, e ela vai ser então, a partir desse momento, a nossa capital única e indivisível. Vocês vão ver Jerusalém depois de sair do túnel. Glória a Deus. Então o sonho se alterou, não mais o sonho feliz. Via das usanas, dos coros infantis, o ar endorfecido do sol. Se preparem para quando sairmos do túnel, olhar à esquerda. Olhar à esquerda. À esquerda. Bem-vindos a Jerusalém. Bem-vindos à sua casa. Ao grande rei. Ainda assim, a divina cidade, morada do Senhor. A lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia. Jerusalém! E agora vamos fazer uma parada aqui para uma celebração. Vamos tomar o cálice, não é? Celebrando a nossa entrada aqui em Jerusalém. Encerramos aqui com mais uma meditação e uma live, e um momento único. Talvez você não esteja nem imaginando, mas é um momento único, um momento extraordinário, um momento irreconhecível. O termo é este, e ninguém vai entender. Então vamos aqui agora parar daqui um pouquinho, vamos descer e vamos tirar fotos olhando para Jerusalém neste pôr do sol bonito.
Agora nós vamos para a nossa celebração, entrada triunfal em Jerusalém. Vamos ouvir as palavras como se o próprio Jesus estivesse aqui falando no seu idioma. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam שהחיינו והגיענו והקיימנו בזמן הזה, אמן.